mundo. Meu nome é Laila Rocha e hoje nós vamos falar a respeito do espírito André Luiz, né, que psicografou alguns livros junto com Chico Xavier. Só que antes de falar do André Luiz e por que André Luiz, eu vou estar falando o porquê que chegaram nesse nome André Luiz, né? Um pouco antes dele se apresentar, desse espírito se apresentar para o Chico Xavier, para eles começarem a fazer um trabalho junto de psicografia, né, e escreverem alguns livros juntos, o Chico Xavier, ele psicografava outros livros, entre eles alguns livros com o espírito Humberto de Campos. E na época, o que aconteceu? Humberto de Campos, ele faleceu em 1934, e quando foi em 1937, ele começou a psicografar através do Chico Xavier. E a viúva de Humberto de Campos entrou na justiça querendo os direitos, né, de tudo que era arrecadado dos livros psicografados através de Humberto de Campos. Então, quando ela entrou na justiça, o primeiro juiz entendeu que ela não teria direito, né? Aí o que ela fez? Ela foi lá e recorreu, porque ela achava que tinha direito a tudo que era arrecadado com os livros de Humberto de Campos. Então, o outro juiz que analisou o caso, ele entendeu assim, que nenhum ser, depois que desencarna, ele pode adquirir algum bens que possa fazer valer no mundo dos encarnados, vamos dizer assim, né? Então, ele também comentou, né, deu um decreto lá de que realmente ela não teria direito a receber nada com relação ao que vinha das psicografias de Humberto de Campos, né? Então, o que aconteceu? Todos os direitos, todos os valores que eram recebidos através de psicografia, o Chico Xavier, ele sempre canalizou esses valores para instituições de caridade, e era essa a intenção, sempre foi a intenção. Então, aí, resumindo, né, foi um desgaste muito grande para o Chico Xavier, e para evitar esse tipo de coisa, quando apareceu o espírito, né, de André Luiz, justo quando ele se apresentou para o Chico Xavier, tinha o meio-irmão do Chico dormindo no quarto. E aí o Chico Xavier falou para ele com que nome a gente vai assinar, né? Até porque esse espírito ainda também tinha família que ainda estava viva, né? Então, esse espírito falou: coloca André Luiz, vamos assinar como André Luiz, né? Que usou o nome desse meu irmão do Chico que estava dormindo no mesmo quarto, né? Especula-se, né, depois de tantas obras escritas, de que esse André Luiz, na verdade, poderia ser ou Carlos Chagas ou Oswaldo Cruz. Só que ambos também ainda tinham famílias vivas. Então, o Chico Xavier, como ele já tinha feito um acordo com esse espírito, ele não falou qual dos dois seria, né, o que estava psicografando, até para evitar novos conflitos, novos problemas de justiça e tudo mais. Então, agora nós vamos falar a respeito de André Luiz. O que acontece? André Luiz, ele, quando ele esteve na Terra, ele foi um médico, né? Só que ele era um médico, assim, ele era um médico muito bom dentro daquilo que ele fazia. Só que ele era ríspido, ele era seco, ele era colérico. As pessoas falavam que ele era colérico. Ele não tinha muita paciência com os pacientes, enfim. Fora isso, ele tinha uma vida muito desregrada. Então, assim, muita mulher, apesar dele ser casado, né? Ele vivia uma vida muito desregrada, muita bebida e muito cigarro. Então, o que aconteceu? Ele acabou desencadeando algumas doenças e uma doença ia passando para outra. Tipo assim, primeiro começou com o estômago, depois intestino, fígado, enfim. E ele acabou desencarnando. Quando ele desencarnou, ele ficou mais ou menos de 8 a 10 anos no umbral. O que é umbral, para quem não conhece o que é umbral? Seria um lugar onde as pessoas realmente, falar claramente aqui, onde o filho chora e a mãe não vê. E ele passou muito sofrimento do lado de lá,
né? Até que, depois de muito tempo sofrendo, né? Porque fala-se que o espírito do lado de lá, quando ele vai para o umbral, ele ainda fica meio que preso entre as dimensões, então ele sente fome, sente sede, sente frio, sente tudo, né? Só que não tem as condições que a gente tem aqui nessa dimensão, né? Aí ele vivenciou essa experiência horrível do lado de lá durante um bom tempo, até que seres de luz veio para estar fazendo o resgate dele no tempo determinado. E quando resgataram ele foi para um hospital, né, na dimensão, né, que hoje a gente sabe que é o nosso lar, onde todos os espíritos que passam processos de sofrimento vão para esse lugar para serem tratados, regenerados, orientados, enfim. E foi isso que aconteceu com o André Luiz. Quando ele começou a recobrar realmente a consciência, os mentores comentou com ele, né, o porquê dele ter passado tanto tempo lá no umbral. E uma das coisas que foi passado para ele foi porque a morte dele, o desencarne dele, foi considerado como se fosse um suicídio. Ele falou: não, mas eu não me suicidei, isso não tá certo. Eu não me suicidei, eu tive problemas de saúde, foi estômago, foi fígado, foi intestino, enfim. E foi aí que os mentores explicaram para ele: não, Chico, foi suicídio, porque assim, por duas razões. Primeiro, que todos nós temos um tempo já pré-determinado aqui na Terra, né? Ir antes disso é um suicídio, independente de como você vá, mesmo que seja por problema de saúde. Você tem que prestar conta do seu corpo, você tem que cuidar do seu corpo, né? E essa vida desregrada que ele tinha de bebida, de cigarro, de mulheres, acabou desencadeando o desencarne dele antes do tempo, né? E a outra questão é que, tipo assim, ele tinha uma vida realmente assim, muito colérica mesmo, né? Então, ele, aquela coisa, né, de que infelizmente a gente paga pelos nossos atos. Infelizmente ou felizmente, né? Porque aí nos dá a oportunidade de fazer um resgate, né? E aí depois que ele começou a entender realmente como tudo funcionava, né? E realmente ele reconheceu que foi um suicídio, ele já mais consciente no plano da espiritualidade, ele se ofereceu para estar ajudando, né, no plano astral, a cuidar dos outros pacientes. Inclusive, ele achava que a medicina era do mesmo jeito que era aqui, mas não era. Né? Ensinaram para ele que lá é tudo energia, muito mais do que aqui, porque aqui também é, mas lá com a imposição de mão é todo um processo de tratamento, porque é canalizado as energias. Então ele foi entender um outro tipo de medicina, né? E realmente ele acabou se propondo a estar ajudando no tratamento dos outros desencarnados, né? Que iam chegando com o mesmo processo que o dele, né? Para tratamento. Inclusive, numa dessas orientações que foi passado para ele pelos mentores, foi comentado que o que mais ajudou ele enquanto ele estava no umbral foi uma senhora que ele quando estava encarnado, atendia o marido dela e ele nunca teve paciência com o marido dela e nem com ela. Mas ela foi uma das únicas pessoas que orava para ele todos os dias, né? E aí aonde o coração dele se dobrou diante de como ele agia na terra, né? E ainda bem que pelo menos uma pessoa, né? Por isso que eu digo que o poder da oração é fantástico, né? Porque às vezes a gente ora, a gente fica, né, querendo acelerar o processo de Deus, mas no tempo certo, a hora que aquele ser está preparado para receber todas aquelas orações, entra na pessoa, naquele espírito, um refrigério de alma, né? Porque ele está pronto para receber e toda aquela oração que fica planeando, né? Até o momento dele entender que realmente ele precisa receber ajuda, aquelas orações elas ficam esperando a pessoa aceitar, né?
Quando a pessoa aceita, as orações entram, né, naquele espírito e realmente todo aquele processo de libertação acontece, né? Uma coisa que também eu acho interessante comentar a respeito do André Luiz é sobre as questões das nossas escolhas, né? Então entra a questão do livre-arbítrio, né? Todos nós temos um livre-arbítrio, né? E poder pode, né? Tudo é possível, mas nem tudo é importante, né? Que a gente pode até relevar ou não. Então aí está o nosso livre-arbítrio, as escolhas que a gente faz diante da vida, né? Outra coisa também que eu acho interessante a gente comentar é que logo depois que ele também foi evoluindo lá no plano astral, ele pediu se poderia começar a fazer esse processo de ter contato, né, escrevendo junto com algum médium, enfim, e coube a ele, foi permitido dele ter esse contato com Chico Xavier e juntos escreverem vários livros, né? Então foi essa contribuição que ele deixou, né, em uma forma de até de regeneração, né? Tipo assim, do que ele poderia entregar para a humanidade, foram os seus livros. Inclusive, o filme O Nosso Lar foi baseado na vida dele, né? De como ele chegou no umbral, de como ele desencarnou, de como foi o processo dele de recuperação e tudo mais. Mas fora isso, tiveram outros livros que também é muito interessante estar lendo, né? Vale ressaltar também que o André Luiz, além do Chico Xavier, ele também usou o médium Valdo Vieira, né? E esse Valdo Vieira também escreveu vários livros. E o mais interessante, né? Chico Xavier no lugar, Valdo Vieira em outro, e ambos tinham mais ou menos a mesma forma de escrita, o mesmo tipo de enredo, enfim, isso até é importante estar comentando porque é uma prova de que realmente era o mesmo espírito usando duas pessoas diferentes, né? Então, ao André Luiz, né, que nos ajudou, né, entender um pouco mais também de como funciona o plano astral, eu sinto também de agradecer. Então, André Luiz, por tudo que fez pela humanidade, né, por esse legado, por esses livros, pelas informações, pela ajuda, pela contribuição, eu sinto de dizer gratidão.